Muita empresa ainda trata a transformação como se fosse troca de componente. Entra uma tecnologia nova, sai um processo antigo e pronto. Mas não é assim que acontece no mundo real. Transformação acontece no comportamento, nos incentivos, nas tensões entre áreas e principalmente em como as pessoas decidem e colaboram quando a pressão aumenta. A verdade simples e poderosa é a seguinte: empresa não é máquina montada com peças neutras. Empresa é sistema social. E quando a liderança esquece isso, tecnologia até entra, mas o valor não escala. Um primeiro ponto central a destacar é que o problema raramente é só tecnologia. O problema é como o negócio, dados e engenharia trabalham ou deixam de trabalhar juntos. Muitas organizações ainda operam em lógica de passagem de bastão. O negócio pede, a tecnologia recebe, os dados apoiam depois e cada área protege seu território. Esse modelo até funciona para a estabilidade, mas desaba quando a empresa precisa aprender rápido, iterar com IA e ajustar processos com frequência. Por isso, insisto que a transformação digital não é troca de software, é mudança na forma de colaboração humana. A IA escancara isso, porque ela exige que as áreas parem de operar como departamentos separados e passem a funcionar como um organismo único, conectado por objetivo, métrica e responsabilidade compartilhada. Sem isso, a empresa até implanta soluções, mas vira refém de atrito político, retrabalho e desalinhamento. E no fim, o problema parece técnico, quando na verdade é relacional e organizacional. Outro ponto é desmontar a fantasia corporativa de que cultura se transforma com slogan, workshop e cartaz na parede. Não se transforma. Cultura muda quando a empresa altera o que recompensa, o que tolera e como a liderança reage quando algo dá errado. Se o bônus ainda premia comportamento antigo, a transformação não anda. Se o líder pune quem expõe falha de modelo ou problema de processo, o time aprende a esconder risco em vez de corrigi-lo. Se a organização fala em inovação, mas na prática valoriza a obediência silenciosa, ela cria um ambiente onde ninguém desafia a máquina, ninguém questiona a recomendação e ninguém aprende de verdade. É por isso que segurança psicológica aparece como uma condição operacional, não como tema fofo de RH. Times precisam ter liberdade para questionar eficácia, qualidade e risco, sem medo de represália. E a atitude do líder é decisiva, porque diante de uma falha de IA, a equipe observa uma coisa: aqui nós vamos aprender ou vamos procurar culpados? Essa resposta define se a empresa constrói coragem organizacional ou clandestinidade. E, finalmente, um terceiro ponto, talvez o mais importante: à medida que a IA assume parte da execução, o trabalho humano não desaparece. Ele muda de natureza. Sai a lógica de fazer tudo manualmente e entra a lógica de curar, criticar, supervisionar, interpretar e governar sistemas automatizados. A máquina pode sugerir, mas o CPF continua sendo humano. Isso significa que cargos fixos e fronteiras rígidas entre funções começam a perder força. Surgem papéis híbridos, gente que entende de negócio e tecnologia ao mesmo tempo, profissionais que traduzem capacidade técnica em valor operacional. Só que isso exige gestão da mudança séria. Se a liderança não comunica o porquê da IA com clareza, as pessoas completam um vazio com medo. E medo mal gerido vira resistência passiva, sabotagem silenciosa e adoção superficial. Por isso, é importante destacar: não basta treinar ferramenta. É preciso reposicionar papel, explicar expectativa, redefinir responsabilidade e construir cultura de evidência. Porque, no fim, a organização madura não quer pessoas obedecendo à máquina, quer pessoas julgando melhor com o apoio dela. A principal mensagem é direta: transformação não escala, quando a empresa trata a gente como peça intercambiável de um processo novo. Ela escala quando a organização redesenha a colaboração, alinha incentivos, fortalece accountability e prepara as pessoas para operar num sistema mais inteligente sem perder julgamento crítico. Então a provocação final é esta: na sua empresa, a IA está sendo usada para ampliar a capacidade das pessoas ou para mascarar um modelo de colaboração que já não funciona mais? Porque a resposta para essa pergunta define se você está construindo evolução real ou apenas automatizando o problema.